Muitas vezes, quando se fala em segurança pública, se alia a polícia na rua, a viatura nova, um armamento. E eu penso diferente. Isso é importante, obviamente. Mas se você não tem uma política social, nós vamos continuar os jovens morrendo em confronto com a polícia. E eu acho que a gente tem que pensar na prevenção. Qual é o seu modelo de segurança pública para o Estado, caso seja eleito governador? Qualquer gestão hoje no mundo pós-moderno ou moderno, se vocês usem o conceito que vocês quiserem, precisa ser territorial. Então, segurança pública é gestão de território. Porque é assim que as facções atuam, elas são briga por território. Então, o Estado tem que ser inteligente o suficiente para entender quais são os territórios, quais são as causas e os efeitos de ocupação desses territórios. Agora, novamente, a gente vai voltar na mesma, parece até mesmo que um ciclo, mas é um ciclo virtuoso nesse aspecto. O que é, nós vamos voltar à mesma conversa. Não se faz política de segurança pública, não se faz nada se não for de forma integrada. A base é a educação, é a saúde, a segurança pública precisa trabalhar articulado. E mais, se você não envolver o cidadão comum, a comunidade no processo, principalmente de um policiamento preventivo, que se abandonou nos últimos anos no Brasil, porque por conta desse discurso neurótico, do bandido bom é bandido morto, e que é preciso dar tiro, que a polícia tem que matar. Então, por conta desse momento de sandice coletiva que nós estamos vivendo, e os governos, infelizmente, que estão aliados, e aqui no Acre, infelizmente, a gente teve esse alinhamento, ideologicamente, com esse discurso, essa sandice completa, de que a segurança pública é repressão. Não, a segurança pública, a repressão é o último recurso que você vai fazer, quando você pensa a segurança pública de forma racional. Gestão de território significa o seguinte: a polícia tem que estar lá. Mas não é estar lá quando o 190 é chamado, quando já aconteceu o crime, já está lá o corpo estendido no chão. Você precisa estar lá trabalhando em conjunto com a comunidade. No nosso projeto, eu vou deixar até para falar depois, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, mas política de segurança pública significa política integrada e, principalmente, a integração das polícias. Hoje a gente tem uma polícia que ela trabalha, a polícia militar trabalha de um jeito, a civil de outro jeito, a federal de outro. Quer dizer, ou você pensa isso de forma articulada e entende que o problema da segurança é antes prevenção, para depois a repressão, ou você não vai chegar a lugar nenhum. Obrigado, candidato. Continuando segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, um dos maiores empregadores, eu tenho sempre tocado nesse assunto aqui, é hoje o tráfico, né? O tráfico é um dos maiores empregadores do Estado. Isso é uma questão de segurança pública. O senhor governador, qual é o caminho que o senhor tomaria para reverter, né, esse ciclo negativo que atinge a nossa juventude, principalmente da periferia? Bom, voltamos aqui. Eu acho que dentro do nosso projeto, a questão da educação. Nós temos uma ideia muito clara do que é a educação e o que é a transformação que a educação pode fazer, principalmente na juventude. As áreas periféricas da cidade de Rio Branco precisam de uma intervenção efetiva. Não adianta você ter aquela escola do mesmo jeito, com a mesma estrutura, com o mesmo tempo de aula, com o mesmo professor, com a mesma mentalidade. Você precisa fazer do espaço escolar centros integrados de educação e sociabilidade. Significa o envolvimento do aluno do ensino médio em projetos na comunidade, articulados com a sua realidade, e ele deve receber por isso. Nós temos que pensar um programa de transferência de renda que possa manter esse aluno no ensino médio, mais especificamente, no espaço escolar, estudando, adquirindo conhecimento, aprendendo uma profissão e, o mais importante, sendo protagonista da sua realidade. Porque ele estará envolvido num projeto da sua comunidade, ou no meio ambiente, ou na questão da consciência política, e com isso ele estará efetivamente trabalhando para a sua comunidade, envolvendo a comunidade dentro do espaço escolar, e o mais importante, ele tem a sua realidade transformada, porque não adianta nada você manter o aluno 3, 4 horas dentro da sala de aula, ele sair e voltar para a realidade da periferia que ele tem, sem alternativa de trabalho, sem alternativa de lazer e de cultura. Então, o espaço escolar, na minha avaliação, enquanto educador, ele é fundamental. É no espaço da educação que a gente vai conseguir fazer essa virada efetiva na realidade desses jovens da periferia. Mantê-los no espaço escolar, envolvê-los na comunidade, e aí o papel do Estado é fundamental. Não podemos terceirizar.
Essa é uma responsabilidade do governo. É assim que tem que ser. Obrigado, candidato. Continuando segurança pública, quem finaliza é o Astério Moreira. Candidato a governador, professor Nilson Euclides, como é que o senhor vê o fenômeno aqui no Acre, claro, e também nos outros estados, mas o Acre está no topo do feminicídio? Como é que o senhor analisa esse fenômeno e quais seriam as alternativas? Olha, infelizmente, nós detemos uma média que nos coloca como campeão desse crime cruel. Eu acho que é um caldo de muita coisa, viu, Astério? Esse é um fenômeno que a gente não explica temporalmente. Diz assim, porque nos últimos 4 anos ocorreu isso, é por isso que aumentou. Não. É todo um processo que vai desde o empobrecimento da população nos últimos anos, que foi significativo. A questão cultural, o machismo, que é estrutural, infelizmente. Infelizmente, a nossa tradição cultural é de que a mulher é uma propriedade. Enquanto nós não quebrarmos esse paradigma de que o feminino, o gênero feminino, a mulher não é propriedade do homem, você nunca vai conseguir fazer transformações efetivas. Agora, é claro, existem várias ações que estão sendo feitas para poder coibir isso, controlar. Mas o momento em que você tem um discurso muito digamos, compartilhado de que pela violência se resolve os problemas, e isso vocês podem pensar que não. Mas quando você usa a política como instrumento de propagação de que a violência é necessária para você solucionar os problemas sociais, seja qualquer que seja esse problema, e o mais ainda importante, que a violência pode ser um instrumento legítimo para você conseguir se manter no poder, esse discurso se propaga e contamina um ambiente que já é extremamente tóxico, que é de violência contra a mulher. Como é que a gente resolve isso? Com muito trabalho, com muita educação. Essa geração está perdida. A gente só vai poder fazer políticas paliativas, mas a juventude que está aí, viu, Luiz Carlos, a gente tem um compromisso de transformar a cabeça desses meninos que estão crescendo.